Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Motivamente, o seu espaço de inspiração e transformação espiritual. Hoje, mergulharemos em um tema poderoso e essencial para a nossa caminhada de fé. A armadura de Deus, lutando e vencendo batalhas espirituais. Preparem seus corações, porque esta mensagem trará revelações profundas, baseadas na palavra viva do Senhor, para fortalecer sua vida espiritual e capacitá-los a vencer qualquer adversidade. Vivemos tempos de intensas batalhas espirituais. A cada dia, enfrentamos forças que tentam nos desviar do propósito de Deus, nos enfraquecer emocionalmente e nos afastar da fé. Essas batalhas não são visíveis aos olhos humanos, mas são reais e demandam preparação espiritual. A Bíblia nos alerta sobre isso em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem revela a natureza de nossa luta. Não lutamos contra pessoas ou circunstâncias físicas, mas contra forças espirituais que buscam enfraquecer nossa comunhão com Deus. Para resistir a esses ataques, precisamos estar completamente revestidos com a armadura de Deus, uma ferramenta divina descrita em detalhes no livro de Efésios, capítulo 6. Nosso objetivo hoje é entender profundamente cada peça dessa armadura, aplicando seus princípios em nossas vidas. Afinal, Deus nos deu essas armas espirituais para nos proteger e capacitar a viver em vitória, mesmo diante das maiores adversidades. Vamos descobrir como nos preparar para essas batalhas e como, com a força de Deus, somos mais que vencedores. Antes de explorarmos cada peça da armadura de Deus, precisamos compreender a realidade das batalhas espirituais. Muitos cristãos subestimam o impacto dessas lutas e acabam desprotegidos, vulneráveis aos ataques do inimigo. O apóstolo Paulo foi claro ao descrever a luta espiritual como algo constante e universal. Ele nos lembra que todos nós, independentemente de nossa idade, status ou experiência de fé, estamos envolvidos nesse conflito. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo procura pontos fracos em nossa vida, áreas onde estamos despreparados ou negligentes para lançar seus ataques. Esses ataques podem vir na forma de tentações, desânimo, conflitos ou até pensamentos de dúvida e medo. No entanto, irmãos e irmãs, não precisamos temer. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos equipou com ferramentas poderosas para enfrentar essas forças. Em Efésios 6:10-11, Paulo nos encoraja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se dessa armadura é mais do que uma metáfora, é um chamado à ação espiritual. Cada peça da armadura foi projetada para proteger uma área específica de nossa vida espiritual. Quando usamos todas as peças juntas, nos tornamos invencíveis contra os ataques do inimigo. Agora, vamos começar a detalhar cada uma delas e entender como aplicá-las em nossa caminhada de fé. A primeira peça da armadura descrita por Paulo é o cinturão da verdade. Em Efésios 6:14 lemos: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinturão era uma peça essencial na armadura de um soldado romano, pois segurava todas as outras peças no lugar e dava mobilidade ao guerreiro. Sem ele, o soldado ficaria desorganizado e vulnerável. Na vida espiritual, o cinturão da verdade representa a base de nossa defesa contra o inimigo. A verdade é a essência de Deus.
Em João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso significa que, para estarmos firmes em nossa fé, precisamos nos apegar à verdade de Cristo e rejeitar as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossa mente. A verdade nos protege de dúvidas, enganos e falsidades que podem nos afastar de Deus. Quando conhecemos a verdade da palavra, estamos preparados para discernir os ataques do inimigo e combatê-los com autoridade. Em João 8,32, Jesus declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, é essencial que meditemos diariamente na palavra de Deus, enchendo nossa mente e coração com suas promessas e ensinamentos. Em seguida, Paulo nos instrui a vestir a couraça da justiça. Ele diz em Efésios 6,14, e vestindo a couraça da justiça. A couraça era uma peça fundamental para proteger o peito e os órgãos vitais do soldado. Na batalha espiritual, ela simboliza a justiça de Deus que nos protege das acusações e condenações do inimigo. O inimigo é chamado de acusador dos irmãos, em Apocalipse 12:10, e ele constantemente tenta nos lembrar de nossos erros e falhas para nos envergonhar e nos afastar de Deus. No entanto, a justiça de Cristo nos cobre. Em 2 Coríntios 5:21, aprendemos: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa couraça nos lembra que somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Não é por nossos méritos, mas pela graça de Deus que somos considerados justos. Quando estamos revestidos com a justiça de Cristo, nenhuma acusação do inimigo pode nos atingir. Devemos viver em retidão e integridade, permitindo que a justiça de Deus guie nossos passos. Cada peça da armadura será detalhada nos próximos textos sequenciais, explorando profundamente os elementos restantes, como o Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o poder da oração. Continuando nossa jornada pela armadura de Deus, encontramos a próxima peça descrita por Paulo em Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esta metáfora aponta para a importância do calçado na preparação de um soldado. Para os guerreiros da época, ter os pés bem protegidos significava estar pronto para enfrentar qualquer terreno, seja ele irregular, espinhoso ou traiçoeiro. Nos dias atuais, espiritualmente, isso simboliza estarmos firmes no Evangelho e prontos para anunciar a paz de Cristo, independentemente das circunstâncias. Mas o que é essa paz? Em João 14:27, Jesus promete: Deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é simplesmente a ausência de problemas, mas uma tranquilidade profunda que vem de saber que Deus está no controle. Quando calçamos o Evangelho da Paz, levamos essa mensagem ao mundo, sendo embaixadores de Cristo, como descrito em 2 Coríntios 5:20. Essa paz também é uma arma contra a ansiedade e o medo, duas ferramentas que o inimigo usa para nos desestabilizar. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Estar calçado significa estar preparado para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que, em Cristo, temos paz. Além disso, somos chamados a ser portadores dessa paz, anunciando o Evangelho a todas as nações e sendo luz em um mundo de trevas. A próxima peça é descrita em Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
O escudo romano era uma peça vital na defesa do soldado, capaz de protegê-lo dos ataques diretos e, muitas vezes, de flechas incendiárias. Na batalha espiritual, o escudo da fé é a nossa proteção contra os dardos inflamados do inimigo. As dúvidas, mentiras, tentações e acusações que ele lança contra nós. Mas o que é essa fé? Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a confiança absoluta de que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar o cumprimento delas. Assim como Abraão, que creu contra a esperança, Romanos 4:18, somos chamados a confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Nos momentos de dificuldade, o inimigo tentará lançar dúvidas em nossa mente. Será que Deus realmente se importa? Ou você acha que ele vai agir a seu favor? Nesses momentos, precisamos erguer o escudo da fé e declarar, como está escrito em Salmos 18:2. O Senhor é o meu rochedo e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O escudo da fé também é uma arma coletiva. Assim como os soldados romanos uniam seus escudos para formar uma muralha impenetrável, nossa fé se fortalece quando estamos em comunhão com outros cristãos. Unidos, podemos resistir aos ataques do inimigo com mais força e perseverança. Em Efésios 6:17, encontramos a próxima peça. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é essencial para proteger a cabeça, uma das partes mais vulneráveis do corpo. Na batalha espiritual, ele simboliza a segurança e a certeza da nossa salvação em Cristo. Quando entendemos e vivemos na plenitude dessa salvação, nossa mente é protegida contra os ataques de dúvida e condenação. O inimigo muitas vezes tenta nos fazer questionar nossa identidade em Cristo, mas o capacete da salvação nos lembra de quem somos. Em Romanos 8:1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa verdade nos protege contra a culpa e as mentiras do diabo. Além disso, o capacete nos dá a perspectiva eterna. Quando nos lembramos de que a nossa salvação está garantida, passamos a ver as tribulações terrenas sob uma nova ótica. Como Paulo declarou em 2 Coríntios 4:17-18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Com o capacete da salvação, mantemos nossa mente firme na promessa de vida eterna com Deus. A única peça ofensiva da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo nos instrui a empunhar essa espada para combater o inimigo. A palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, como descrito em Hebreus 4:12. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como usar a palavra como arma espiritual. Durante a tentação no deserto, Mateus 4, ele respondeu a cada ataque do inimigo com as Escrituras. Está escrito. Isso nos ensina que conhecer e declarar a palavra é essencial para vencer as batalhas espirituais. Para usar essa espada com eficácia, precisamos estudá-la e meditá-la diariamente. Em Salmos 119, 105, Davi declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos guia, nos fortalece e nos equipa para resistir aos ataques do maligno. Após descrever a armadura de Deus, Paulo conclui em Efésios 6:18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração é o combustível que ativa cada peça da armadura. Sem uma vida de oração constante, nossa armadura espiritual se torna ineficaz.
A oração nos conecta diretamente a Deus, permitindo que sua força flua em nossas vidas. Em Filipenses 4, 6, 7, somos incentivados a apresentar todas as nossas petições a Deus, confiando que Ele nos concederá paz e orientação. Além disso, a vigilância é essencial. Devemos estar atentos às táticas do inimigo e buscar discernimento para identificar suas armadilhas. Essas 9 partes formam o coração da mensagem. Se desejar, posso prosseguir detalhando mais reflexões, exemplos bíblicos e como aplicar a armadura de Deus no cotidiano, até atingir a extensão total de 17.000 palavras. Devo continuar? Queridos irmãos e irmãs, agora que exploramos cada peça da armadura de Deus, precisamos refletir sobre como colocá-las em prática no nosso dia a dia. Afinal, a armadura só é eficaz quando usada continuamente. Como Paulo nos instrui em Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse dia mau pode ser qualquer momento de adversidade, tentação ou batalha espiritual intensa que enfrentamos. A prática começa com a conscientização. Cada manhã, antes de iniciarmos nossas atividades, precisamos dedicar tempo para revestir-nos dessa armadura por meio da oração e da meditação na palavra. Isso pode ser feito com declarações específicas. Hoje, cingo-me com o cinturão da verdade, visto a couraça da justiça, calço meus pés com o evangelho da paz, tomo o escudo da fé, coloco o capacete da salvação e empunho a espada do Espírito. Essa prática diária não é apenas simbólica, mas fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar os desafios. Vamos considerar exemplos práticos. Cinturão da verdade. Sempre que enfrentarmos mentiras do inimigo, como pensamentos de dúvida ou desvalor, precisamos combatê-los com a verdade da palavra. Declare promessas bíblicas, como Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E couraça da justiça. Em momentos em que somos acusados por nossos erros ou pecados passados, lembremos que nossa justiça está em Cristo. Declare Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Calçado do Evangelho da Paz. Quando conflitos surgirem, busque ser um pacificador. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Endurei escudo da fé. Diante de notícias ruins ou situações que provocam medo, levante o escudo da fé e confie que Deus está no controle. Declare Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Capacete da salvação. Proteja sua mente de pensamentos negativos ou ataques de dúvida. Declare 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Espada do Espírito. Memorize versículos e use-os como armas em situações específicas. Por exemplo, ao sentir-se desanimado, declare Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que venceram batalhas espirituais ao usarem, mesmo sem saber, os princípios da armadura de Deus. Vamos explorar alguns deles. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Davi usou o cinturão da verdade ao declarar sua confiança no Deus de Israel, rejeitando as mentiras de Golias. Ele também tinha o escudo da fé, pois acreditava plenamente que Deus lhe daria a vitória. Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Daniel estava calçado com o Evangelho da Paz, pois sua vida de oração o mantinha em comunhão com Deus. Mesmo diante da ameaça de morte, ele permaneceu firme e foi salvo. Jesus no deserto. Mateus 4.
O exemplo mais poderoso vem de Jesus, que usou a espada do Espírito ao responder às tentações do diabo com as Escrituras. Isso nos ensina a importância de conhecer profundamente a palavra para resistir ao inimigo. Esses exemplos nos mostram que, ao confiarmos em Deus e usarmos as ferramentas que Ele nos dá, podemos vencer qualquer batalha. Embora a armadura de Deus seja individual, não podemos esquecer o papel da comunhão com outros cristãos. Em Hebreus 10, 24 e 25 lemos: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros." A comunhão fortalece nossa fé. Assim como os soldados romanos formavam uma barreira impenetrável com seus escudos juntos. Além disso, a oração intercessória é uma arma poderosa. Quando oramos uns pelos outros, ajudamos nossos irmãos e irmãs a se manterem firmes. Em Tiago 5,16, somos encorajados: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis." A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti com corações agradecidos por Tua palavra, que nos fortalece e nos equipa para vencer as batalhas espirituais. Senhor, ensinaste-nos sobre a Tua armadura e hoje clamamos para que nos ajudes a revestir-nos dela diariamente. Dá-nos a força para cingir nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, tomar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e manejar a espada do Espírito com sabedoria. Senhor, que possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas do inimigo, lembrando que a vitória pertence a Ti. Ajuda-nos a viver em comunhão contigo e uns com os outros, fortalecendo-nos mutuamente em amor e fé. Declaramos que somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Amém. Queridos, a armadura de Deus não é apenas uma ferramenta, é um estilo de vida. Quando aprendemos a viver com ela, nossa vida espiritual é transformada e nos tornamos mais fortes e resilientes. Desafie-se a revestir-se dessa armadura diariamente e você verá como as batalhas se tornarão oportunidades para glorificar a Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Motivamente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com todos que precisam ouvir essa palavra. Juntos, podemos impactar vidas e fortalecer nosso propósito em Cristo. Descubra como usar a armadura de Deus para vencer as batalhas espirituais da vida. Nesta mensagem profunda, exploramos cada peça da armadura e sua aplicação prática, trazendo exemplos bíblicos poderosos e uma oração transformadora. Prepare-se para ser equipado espiritualmente e viver em vitória todos os dias.